A palavra que nós acabamos de ler, eu acredito que deve ter uns 580 louvores falando sobre a história de Jó. Jó é um livro muito particular, que ele trata de um sofrimento de uma pessoa. O livro de Jó, ele vai tratar de um sentimento de um homem, de um propósito de Deus. E algumas pessoas ainda tratam o livro de Jó como um livro poético, onde Jó ele poderia expressar os seus sentimentos através das suas palavras. O livro poético de Jó, ele retrata a história de Jó, do seu sofrimento, de muitas outras coisas que nós vamos falar aqui. Mas é bem importante que alguns estudiosos, eles tratam o livro de Jó como o primeiro livro a ser escrito de toda a Bíblia. Então parece que esse propósito desse livro, ele quer dizer sobre alguém, sobre um Deus, sobre um homem e sobre o seu verdadeiro propósito. Porque às vezes nós estamos nessa terra e ficamos distantes dos nossos propósitos perante o Senhor. Mas a Bíblia diz que Jó, ele era alguém que Deus o abençoava. Vamos fazer uma análise aqui rapidinho da vida de Jó. Jó era um cara que tinha um casamento abençoado. Quem que não quer ter um casamento abençoado? Jó era um homem que ele tinha riquezas, bens materiais. Tudo que Jó colocava a mão prosperava. Quem que não quer ter essa mão abençoada de tudo que colocar a mão prosperar? Jó, ele tinha os seus filhos, e acredite, nenhum deles estava brigado com o outro. Todos viviam em harmonia, a ponto de cada um almoçar na casa do outro, fazer banquetes, e eles sem inimizade viveram uma vida particular com Deus, em comunhão com a família. Você imagina a vida de Jó, uma vida de saúde, uma vida de paz. Era uma vida que talvez você sonha ter. Muitos bens, muita paz, muita harmonia dentro de casa. E o principal, quando Jó falava com Deus, Deus descia para falar com Jó. Essa era a vida de Jó, como Deus descreve no capítulo 1. Mas Jó, nesse momento, ele vivia a melhor fase da vida dele. Talvez eu estou falando para alguém aqui que um dia já viveu uma melhor fase da sua vida. E é bom, né? A gente não tem motivo para chorar. É tudo agradecer, é abençoar, é ofertar. E o momento bom da nossa vida, nós queremos cultuar, louvar a Deus todos os dias, porque é muito bom. Aonde você coloca a mão, Deus prospera, Deus abençoa. Só que, num certo dia, a Bíblia diz que Satanás, ele vai no meio dos filhos de Deus apresentar a Deus. Ele chega no meio daquela reunião e Deus fala com Satanás. Observaste como você é jovem? Homem temente, reto, se desvia do mal. Quando Deus fala isso dele, Satanás retruca Deus e fala assim: eu sei porque ele é tudo isso, porque eu sei que você cerca ele com todos os seus bens, com toda a sua prosperidade. Observe bem, Deus olha o caráter de Jó. Satanás olha o que Jó tinha recebido materialmente. É porque como Satanás ele não consegue sondar o coração do homem, ele vai falar que o motivo de nós sermos fiel é por aquilo que nós possuímos na nossa vida. Só que Satanás ele não entendia que Deus conhecia o coração de Jó por dentro. Não é sobre o que você tem, é sobre o que você é diante da presença de Deus. Não é sobre o que você possui, mas é quando Deus sonda o seu coração e Ele acha sinceridade dentro de nós. E a palavra de Deus diz que Satanás ele fala assim: tira tudo dele e vamos ver o que ele vai fazer. Irmãos, quando chega nesse momento, olha o que Satanás faz. Deus permite Satanás tocar na vida de Jó. E Satanás agora ele vai e toca no gado de Jó. Ele vai lá e toca no gado. Ele podia muito bem matar os filhos primeiro. Ele poderia muito bem acabar com o celeiro onde tinha as riquezas armazenadas. Satanás poderia tocar em outras coisas, mas primeiro ele toca no gado. O gado de Jó era aquele mesmo gado que ele sacrificava a Deus todos os dias pela sua família. Meu Deus.
E Satanás pensou: eu sei como parar Jó. Eu não vou destruir os seus filhos, porque se eu matar um no meio do caminho, ele vai pegar e vai levantar o altar do Senhor e eu não posso mais matar eles. Se eu tentar arrancar a riqueza e sacrificar o altar, a minha mão não pode destruir. Eu vou continuar sendo impedido de tocar na vida dele. Satanás sabia aonde tocar, e ele toca primeiro no altar, e ele toca primeiro no sacrifício, e ele toca primeiro na adoração. Porque o homem que não tem um coração de adoração ao Senhor, que perdeu o relacionamento e a intimidade com Deus, ele vira uma avenida para Satanás passear para onde ele quer. E Deus estava falando naquele momento, Satanás estava falando: eu vou tirar a sua arma mais poderosa. E sabe qual que é o problema, pastor Júlio? É quando Satanás consegue tirar de nós o altar e o sacrifício. A gente até vem para o culto, mas não consegue trazer lenha. A gente até vem para o culto, mas não consegue trazer adoração. A gente até vem para a casa de Deus, mas vem com cinza sobre o altar. E Satanás olhando a você, agora você virou um homem vulnerável. Mas é interessante que Satanás, ele toca agora no gado e destrói o gado. Você imagina Jó agora correndo para sacrificar o seu e não encontrando o seu gado. Você imagina Jó agora desesperado procurando um animal para sacrificar, para adorar o nome do Senhor, para que a mão de Satanás não continuasse agindo. E ele não acha. E agora Satanás destrói o gado, destrói a adoração. É quando você olha para a igreja e vê alguém que não consegue se levantar. Pastor, não é a prova que tira Deus da vida dele, é quando ele perde o altar. Quando você vê alguém que não consegue mais sentir a presença no culto, que não tem mais vontade de congregar, que não tem mais vontade de se humilhar perante o Senhor, lembre-se, não é porque ele não tem, é porque ele perdeu o altar de adoração. É porque Satanás conseguiu ludibriar ele com as coisas desse mundo. E ele fala: eu não estou adorando, é porque eu não recebi Deus. Mentira. É porque Satanás conseguiu tirar de você o que era mais especial. Meu Deus. E a Bíblia diz que Deus agora vê Jó perdendo tudo. Ele perde gado, filhos, servos, riqueza e a sua saúde. Só que Satanás, ele só sabia que Jó era por fora. Ele até tirou o altar físico de Jó, que estava de maneira externa, mas ele não sabia que dentro do coração de Jó tinha um altar. Por quê? Porque toda vez que Satanás tentar tirar alguma coisa de você, ele vai falar: agora ele vai parar de me adorar. Aí você sai da sua casa no domingo, mesmo as coisas não estando favoráveis a você, e vem aqui na casa do Senhor. Satanás está descobrindo uma outra face da sua personalidade, que você não adora Deus por aquilo que você possui, mas o seu altar aqui dentro, ele sempre continua queimando pela presença de Deus. Satanás, ele nunca vai entender um coração cheio de chama. Satanás nunca vai entender um coração que traz lenha todo o culto para o altar. Satanás vai tentar decifrar um coração que se entrega a Deus a todos os cultos, embora o físico não esteja sendo favorável. Aí ele não entende. E é bom que Satanás não entenda, porque quando Satanás não entende, é sinal de que você só fala para Deus o secreto, é sinal de que você tem relacionamento com Deus. Aí Satanás pensou: agora ele vai blasfemar. E Satanás, e Jó, no meio da aflição, sabe o que ele fala? Eu saio muito bem da minha mãe. Não é riqueza que vai me impedir de adorar. Eu saio sem nada. Não é os bens materiais que vão me impedir. Eu já tive tudo, mas eu nasci com nada. Eu já tive tudo, mas hoje eu não possuo nada. Do mesmo jeito que Deus me deu vida, é do mesmo jeito que eu vou continuar adorando a Ele. Aí o que acontece? Ele adora a Deus no meio da aflição. Irmãos, Jó passou de um período de prosperidade, o melhor momento da vida, para a pior crise que Jó vivia. E a gente sabe que crise ela afeta a nossa memória, para lembrar do que Deus fez. A gente sabe que muitas vezes as crises ela tira a vontade de a gente fazer algumas coisas na casa de Deus. Só que Jó, quando ele perde tudo e ainda adora, aí Satanás pergunta: eu não consegui fazer ele blasfemar, agora eu vou fazer o quê? Eu vou
enviar alguns amigos lá. Porque toda vez que você está na bênção, chove de gente atrás de você. Ninguém fala mal da sua vida. Ninguém toca em você. Ninguém murmura contra a sua vida. Mas quando chegou a aprovação, os amigos de Jó chegaram e foram fazer o quê? Jó, o que aconteceu? Você não serve Deus Altíssimo? Eu acho que você está em pecado. Eu acho que você está vivendo uma vida de mentira. Eu acho que esse tempo todo que você está vivendo não está valendo a pena. Jó, você tem que se converter. Você tem que voltar para a presença de Deus. Você imagina o paralelo agora. E a pior coisa é quando você recebe algo e você perde, e as pessoas que te acompanham estão observando você ganhando e perdendo. Mas sabe o que acontece? Nesse momento de caos, Jó estava enfermo. Jó ele não tinha mais condições de abençoar nenhum dos seus amigos. Mas Jó ainda ele lembrava: quando eu tinha tudo, eu adorava. Mas quando eu tenho nada, eu também continuo adorando. Sabe o que Jó estava querendo dizer? No momento que Deus começou a fazer e prosperar na minha vida, eu não parei de ter relacionamento com Deus. Por quê? Porque muita gente, quando começa a receber, esquece que Deus existe. Para de orar, para de jejuar, para de se consagrar, para de vir na casa de Deus. Mas Jó não, eu estou na bênção, mas eu continuo tendo relacionamento com Deus. Eu estou na bênção, Deus está me abençoando, mas eu não perdi o amor pela presença dEle. Eu continuo sendo dizimista fiel, eu continuo sendo ofertante, eu continuo entregando o meu coração. O dinheiro não arrancou a minha humildade, o dinheiro não arrancou a minha vontade de buscar a Deus. E aí eu perguntei: Deus, por que o Senhor não escreveu 35 capítulos falando sobre a vida de Jó quando Jó estava na bênção? Para o Senhor mostrar para o povo que Jó foi abençoado. E Deus falou comigo: meu filho, lembre-se de uma coisa: quando você é abençoado por Deus, você desfruta. Mas quando você sofre, você cresce. Para que serve a bênção? Para você desfrutar. Não precisa de ficar mostrando para todo mundo para tentar diminuir alguém. A bênção muitas vezes é para você desfrutar e também conseguir abençoar. A bênção não é para causar inveja em ninguém. A bênção é para você desfrutar porque Deus foi bom com você. Mas quando Deus faz o momento da crise chegar, Ele está falando: eu vou até mostrar para alguém que não viu o momento da sua prosperidade. Eu vou até mostrar para alguém que não viu as bênçãos que eu derramei sobre a sua vida. Porque na bênção você desfruta, mas na crise você cresce. E eu preciso mostrar para as pessoas que em meio à dor você cresce. Eu preciso te mostrar que essa dor que você está passando, eu vou te fazer crescer. Eu preciso te mostrar que embora você esteja sofrendo, eu tenho uma nova história preparada para você. Glória! E aqui, meus irmãos, Jó coçando o seu corpo com carro, porque a doença chegou. Ele estava falido, mas Jó ainda ele tinha a visão de Deus. Porque a gente pode perder tudo, só não pode perder a visão de Deus. Olha o que Jó vai dizer, capítulo 14, versículo 7. Ele estava jogando tudo na cara de Jó. Jó, você está passando por isso, é por isso. Olha o que Jó responde: porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus recursos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta. Jó estava dizendo: vocês estão falando que eu estou em pecado, mas eu ainda tenho um relacionamento com Deus. E Jó, no momento da prova, escreveu uma poesia, porque no momento de prova Deus te dá inspiração para você edificar outras pessoas. No momento de provação Deus te dá inspiração para você curar outras pessoas. E Jó, ele fala: eu sou essa árvore, eu sou essa árvore. Eu lembro muito bem quando a minha árvore tinha muitos galhos, quando ela tinha frutos, quando ela tinha folhas, quando a minha árvore estava frutífera. Muita gente se aconchegava debaixo dela, comia dos
proteger do sol. Mas agora, eu ainda vi o meu fruto acabar. Eu vi minhas folhas caírem. Eu vi os meus galhos se quebrarem. Cortaram parte do meu tronco. Cortaram meu tronco. Mas tem um negócio aqui. Eu ainda tenho raízes. Porque o diabo pode tirar tudo de você. Ele pode arrancar o seu tronco. Ele pode arrancar suas folhagens. Ele pode ter arrancado o seu fruto. Ele pode ter quebrado os seus galhos. Mas se você tiver raízes, a água de Deus vai passar sobre ela. E vai começar a fazer vida. A água de Deus vai trazer vida. A água de Deus ainda traz esperança. Eu já estava falando. Vocês estão vivendo hoje numa situação desfavorável. Mas eu ainda acredito na água que jorra direto do trono de Deus. Eu ainda acredito numa água que pega a raiz seca e faz nascer de novo. Aleluia. Pai Santo Deus. Aí sabe o que acontece aqui? Se a gente for lá em Ezequiel 47, a vida de Jó estava em desvantagem. Ezequiel, a Bíblia diz que Deus leva Ezequiel no espírito. Quando ele sai do templo que ele anda, estava tudo seco. Mas quando ele volta, sabe o que aconteceu com Ezequiel? Ele seguiu o curso da água. Porque as águas do Espírito te dão direção. No meio da dificuldade, as águas do Espírito te levam a caminhos profundos e misteriosos com Deus. E sabe o que acontece aqui? Ezequiel vai e estava tudo seco. Mas quando ele volta, a terra estava cheia de vida. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Talvez quando você veio, estava tudo seco. Talvez quando você veio, estava tudo desfavorável. Talvez quando você veio, estava tudo acabado. Porque você veio na minha casa. Quando você voltar, você vai começar a ver nascer fruto. Você vai começar a ver nascer a folhagem mais uma vez. E a água de Deus molhando a sua vida. Aí sabe o que acontece? Mesmo depois de Jó mostrar para o povo que ele tinha um particular com Deus, a história diz que o povo ainda não entendeu e continuou julgando Jó. E tem momentos, irmãos, que Deus ele não quer falar. Se Deus ele não quiser falar, não adianta. Pode ter o maior profeta aqui, ele não vai falar com você. Teve momento de Jó que Jó estava esperando, firmado numa palavra. E os amigos dele começam a zombar de Jó. E sabe o que acontece aqui? Quando eles começam a zombar de Jó, Jó diz assim: eu vou ler isso aqui porque é muito poderoso. Eles começam a zombar de Jó. E Jó estava assim: você não entendeu. Eu não neguei quando eu perdi. Não neguei quando eu estou na cinza. Não neguei quando eu estou doente. Não vai ser a sua palavra que vai me fazer desistir do Evangelho. Meu Deus. Ninguém vai desistir do Evangelho por causa de perseguição. Porque a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? Se a prova não te separa, se a perseguição não te separa, porque Deus está fazendo essa pergunta, ele fala: você não tem motivo para parar porque eu não fiz ainda. Você não tem motivo para desistir porque eu não resisti ainda. Aí Jó, ele mostra para o povo: vocês não estão entendendo o que eu estou vivendo com Deus. Olha o que ele diz. Estavam perseguindo ele. E ele diz assim: vocês não estão entendendo. Ei, olha para mim, ouça as minhas palavras. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas da rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Deus está usando a boca de Jó para os seus amigos dizendo: vocês me viram na bênção, agora eu estou na prova. Mas você não entendeu
Jó estava falando: eu quero escrever uma história dessa geração. E sabe quando você começa a receber uma história escrita pelo dedo de Deus? Não é quando Deus te dá, é quando você começa a ser. Toda vez que você começar a ser, Deus vai revelar quem Ele é. E toda vez que Ele revelar quem Ele é na sua vida, você pode ter uma certeza: as palavras de Deus estão sendo escritas ao seu favor. Ele estava na mesa e me adorou, estava na prova e me adorou, ele estava numa situação favorável e me adorou. Alguém está perseguindo ele e ele continua dizendo que eu sou vivo. Eu tenho que levantar ele nessa geração. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus levanta o homem, não é a partir daquilo que ele quer deixar de herança.